Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, quando a gente pensa que nada de mais vai nos surpreender em termos de política aqui no Brasil, a gente se depara com as declarações do presidente da República e as declarações dos seus filhos e do clã. Gente, isso me lembra sempre uma modalidade olímpica chamada salto com vara. Quanto mais alto está o sarrafo, né, mais a pessoa tem que ter talento para ultrapassar. E quanto mais baixo, qualquer um pode pular, né? O quadro de sucessão para 2022, ele me provoca esse tipo de reflexão. O presidente da República e sua família está baixando tanto o sarrafo, cada vez mais falando besteiras, atos, gestos administrativos, intervenções pela internet, que a gente deve esperar uma coisa muito bizarra para 2022. Alguém que fale para enfrentar o presidente vai ter que falar mais palavrões, vai ter que se filiar a alguma religião mais fundamentalista, vai ter que agredir negros, mulheres, índios. Qual é o limite? Qual será o nível do debate para 2022? Então isso é uma temeridade, porque a gente vê o filho do presidente colocando na rede social um vídeo de uma autópsia de um ser humano, não importa quem era o cara, mas utilizar esse tipo de imagem, inclusive sem procedência identificada, para, sei lá, para ganhar opinião pública, para satisfazer, de repente, a curiosidade de algumas pessoas, para fazer política com uma coisa tão grotesca como essa. O presidente da República continua cada vez mais baixando o nível no seu comportamento e só está fazendo isso, gente, porque existe um propósito no meio dessa história toda. Bom, o primeiro propósito é distrair as pessoas dos assuntos mais importantes que a gente não está discutindo. Em segundo lugar, possibilitar terraplanar toda a área para que os grandes interesses do nosso país sejam negociados sem interferência do povo brasileiro, sem interferência de debates. Enquanto o ministro Paulo Guedes continuar entregando o Brasil como grande negociante que ele é, um grande especulador, o presidente da República ele está na Disneylândia do terror. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode ter o comportamento mais bizarro que quiser, que ninguém vai questioná-lo. Enquanto a economia estiver atuando no sentido de favorecer pequenos grupos econômicos no Brasil, ele está imune. Essa que é a grande questão que a gente quer chamar a atenção. E a família Marinho continua fazendo negócios, ou apoiando grandes negócios na surdina da noite. Você que não é do Rio de Janeiro, você não sabe, mas eles aqui estão fazendo uma ofensiva muito grande contra a empresa de água aqui do Rio de Janeiro, Água e Esgoto. Não estão preocupados com o cidadão, não, gente. Estão preocupados com dinheiro para fazer negócio. Para vocês terem uma ideia, a empresa de água que é privatizada aqui no estado do Rio de Janeiro, ela cobra R$ 6,00 o metro cúbico de água, enquanto a SEDAI cobra R$ 3,00 o metro cúbico de água. Isso significa que a privatização vai fazer com que o custo da água, ou do saneamento básico para o cidadão carioca, ele simplesmente dobre de preço. Não tem ninguém santo nessa história. As empresas que exploram esse tipo de bem público, elas visam uma única coisa, lucro. E cada vez mais fundos de investimento no mundo inteiro estão apostando nesse tipo de situação. Outra matéria que me chamou a atenção também, que eu quero discutir com vocês, é a cobertura sobre a greve dos petroleiros. O editorial aqui está dando uma criticada muito forte na greve, evidentemente, né, porque eles estão interessados aqui também na privatização da Petrobras, né, para fazer negócios, e eles fazem a crítica aos petroleiros aqui que, quando foi no governo petista, eles não fizeram nenhum tipo de faixa contra as falcatruas, contra as negociatas, contra o saque que estava acontecendo na Petrobras. Olha, a crítica não deixa de ter a sua pertinência. De fato, as centrais de trabalhadores poderiam ter se posicionado de uma forma mais clara, de uma forma mais contundente durante aqueles períodos, inclusive para se manterem num aspecto de legitimidade muito maior, para mostrarem que, de fato, eram entidades absolutamente independentes e não atreladas a qualquer tipo de governo. Outra falha também muito grande é que nunca se teve uma campanha permanente de mostrar o quão importante é uma empresa como a Petrobras para o povo brasileiro, para a soberania nacional, para o nosso futuro.
Então, se há uma crítica que deve ser feita, está nesse campo. Agora, por outro lado, quando se critica falcatruas na Petrobras, eu pergunto a vocês, qual é a legitimidade dos grandes meios de comunicação, da Rede Globo de televisão, do Jornal Globo, da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, de falar em corrupção envolvendo o governo? Qualquer cidadão brasileiro, desde os mais simples aos mais gabaritados intelectualmente, os mais estudados, os mais escolarizados, sabem, sempre soubemos que obras públicas no Brasil sempre tinha algum tipo de trambique, algum tipo de corrupção, algum tipo de comissionamento. Eu pergunto a vocês, quando é que foi feita uma reportagem investigativa sobre esse tipo de situação? Quando a Rede Globo fez matérias mostrando que os empreiteiros se reuniam, quantas matérias foram feitas para mostrar a relação entre causa e efeito de doações para a campanha para políticos, para governantes, governadores, prefeitos, presidentes? Quantas vezes isso não aconteceu e quantas vezes, quando aconteceu, que tipo de benefício teve para um ou outra pessoa? Quando foi que eles se manifestaram com todas as obras superfaturadas, as obras imprestáveis, as obras não terminadas? Quantas vezes eles focalizaram os patrimônios de parlamentares, de senadores, de políticos de uma maneira geral? Nunca fizeram absolutamente nada. Para mostrar que eles fazem reportagens investigativas, eles mandam lá um repórter sem rosto para Quixeramobim para ver desvio de merenda de 20 mil reais, 30 mil reais. Então, gente, olha, quando a Rede Globo de televisão, o Jornal Globo, falar em corrupção, saiba você o seguinte, eles não têm a menor legitimidade, a menor credibilidade, porque eles sempre foram sócios do crime de uma maneira geral. Porque quando você tem a certeza, você tem informação que algo de errado está acontecendo e você não faz nada, você também é cúmplice. Como eles são cúmplices agora desse governo que está aí nessa Disneylândia do terror, fazendo todo tipo de declaração e gesto antirrepublicano, porque a política econômica está no modelo que eles apoiam. Gente, o programa hoje vai ser mais curto, foi só para jogar essas questões para vocês e para a gente conversar no bar, conversar com os amigos, conversar com os parentes, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, se inscreva, não deixe de mandar suas críticas e sugestões, tá bom? Tchau!